Bem-vindos a mais um Think Ahead, esse espaço que a gente fala de inteligência artificial, mas não falando só de tecnologia, falando de gestão, futuro do trabalho, expectativas. Paulo Castelo, CEO da Think do meu lado, tudo bem? Tudo certo, vamos bater um papo sobre consultorias estratégicas nesse mundo de IA. Como vai ser, qual é o futuro, qual a expectativa? Nossa convidada hoje é uma super especialista, Exato, uma exato. carreira incrível, uma empresa que pensa o futuro, né? Isso é muito bacana. A gente está aqui hoje com Renata Feltrin, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Ju. Paulo, muito A obrigada. gente que agradece, estamos ansiosos por esse papo, né? É isso aí, a gente bateu muito papo na viagem que a gente foi lá para Austin, depois a gente foi para San São Diego, São José? José. Vale a gente trazer isso aqui, né? É, Você e a Rê foram juntos com um grupo, né, para assistir CSW agora de 2026, para o GTC também, Lá da né? NVIDIA. costumo dizer que está difícil de acompanhar a velocidade do que as coisas estão acontecendo. A gente tem Uhum. que, de vez em quando, beber na fonte, né? É. E acho que foi importante, né? Esse ano, emblematicamente, acho que foi muito importante estar no XSW e estar no GTC logo depois. Você frequenta o SXSW Muitos há anos, muitos sim, há anos. muitos anos. E foi minha primeira vez no GTC e eu acho que foi um ano. Eu não fui outros anos, mas ouvindo o relato de quem foi, um ano que eu acho que o evento ele até saiu um pouco da esfera geek Uhum. e ele aumentou muito de tamanho, assim, era impressionante a quantidade de público e até porque IA saiu desse lugar de só Uhum. quem é técnico precisa Uhum. entender, né? Todo mundo precisa entender, quem fala de negócio precisa entender. Vi muito brasileiro lá, foi bem surpreendente, assim, gostei bastante. E Rê, pra gente começar te Uhum. apresentando, né? Me conta como que você já fez transições de carreira e tudo mais, tem Uhum. uma trajetória profissional incrível. Me conta como você gosta de se apresentar hoje. Olha, eu gosto de dizer que hoje eu tô no segundo capítulo da minha vida. Acho que eu fiz um primeiro capítulo como executiva, né, como durante muitos anos, trabalhando com tecnologia, com serviço de tecnologia, desenvolvendo de tecnologia para grandes empresas. Fui diretora executiva até um ano e meio atrás, era diretora executiva da CIT, que é um dos grandes players, né, brasileiros, de acho que uma referência em transformação digital. Então trabalhei com grandes marcas durante 2 décadas e durante 2 décadas que a sociedade se remodelou, né, através da tecnologia. Então primeiro com a internet, depois com os smartphones que transformaram. A grande alavanca da transformação digital é o consumidor usando tecnologia da palma Uhum. da mão. Isso muda tudo, né? E eu vivi isso justamente pensando as soluções, desenhando as soluções com as grandes empresas, bancos brasileiros, varejo, indústria. Foi um enorme aprendizado. Tenho muito orgulho da minha carreira e da história que eu construí. Acho que foi uma grande história dentro de uma grande história, porque só 20 anos na CIT, que é uma história de sucesso, que depois abriu capital, uma empresa brasileira em Nova York, né, com esse conceito de um player de digital specialist. Então acho que foi muito legal. Quantas Mas, pessoas a gente conhece que abriu capital na Bolsa de Nova York? então, Né? Tem um monte, né? conta no Tem um dedo, monte, né? né? Conta no É, dedo. Então, assim, acho que é uma maravilhoso. história de muito sucesso. Uhum. Mas eu acho que eu senti vontade de ter uma hora, acho que na vida que a gente pensa, tem um trade-off, né? Acho que tem um valor, tá dentro de uma estrutura, mas você tá dentro de uma estrutura, jogando um jogo escolhido pela estrutura. E eu Uhum. acho que eu tava na hora, acho que o segundo capítulo foi um capítulo de escolher jogar meu próprio jogo, né? Entendendo o momento atual da sociedade, enfim, inclusive com essa revolução de IA. Acho que um jogo mais protagonista, entendendo o que as empresas, acho que com todo esse repertório, essa bagagem, como é que a gente poderia gerar valor para as empresas Uhum. e junto com o sócio, que é o Aminadab Nunes, que inclusive foi CIT 26 anos também, a gente fundou a Forward, que não é uma consultoria tradicional, não nasce para ser uma consultoria tradicional, mas uma boutique de estratégia, Uhum. onde os sócios estão à frente de todos os projetos, com os dois pés dentro dos projetos, e onde a gente entende que o nosso grande valor não está em entregar decks ou visões, mas está em instalar o movimento, que estratégia Uhum. aplicada é sobre fazer as coisas acontecerem, gerar clareza, decisões assertivas muito rápidas e fazer o movimento. Você não deve, nem tem como hoje em dia, a gente acredita, ter a visão do todo, Uhum. mas você precisa ter clareza suficiente do movimento que você precisa fazer e agir. A gente não vive mais um momento que a gente pode se dar ao luxo de perder tempo enquanto negócio, né? A gente precisa saber qual é o próximo next step, a next best option, e o nosso background, acho que com tecnologia nos ajuda muito a pensar negócio nesse momento, né? E vocês tiveram a ideia e a iniciativa de montar a empresa justamente
olhando para as mudanças de mercado, entendendo que precisaria ter uma outra visão mais rápida e mais acelerada desses Entendendo que projetos. seria necessário as empresas terem reações muito rápidas, fazerem movimentos muito rápidos, e que isso passa muito por a decisão de um CEO que entende isso e entende que estratégia é movimento e menos planejamento, né? Acho que hoje os planejamentos estratégicos que eram feitos para décadas, 5 anos, 3 anos, é impossível fazer isso, planejamentos morrem muito rápido, as coisas mudam muito rápido, e entendendo que o mercado ia precisar disso, com essa revolução nos últimos anos da IA e tudo que está mudando muito rápido, essa velocidade teria que ser ainda mais rápido, então tem essa oportunidade de ajudar as lideranças que estão à frente das empresas, de suportar e de desenhar junto a tomar essas decisões e fazer esses movimentos, né? De investimento em tecnologia, enfim, de acelerar os negócios, inclusive de reescrever os negócios, né? De repensar como é que entrega valor com os negócios atuais. E eu até ia perguntar justamente isso, assim, quem são as empresas que procuram vocês e qual a dor delas para procurar o serviço? Eu acho que isso tem muito a ver com o perfil da liderança dessas empresas, né? Eu acho que se a gente for olhar hoje, e nos últimos anos, acho que vem acelerando o incômodo do líder, do CEO, do C-level, o que eu faço agora, né? Que entendeu que a realidade mudou muito rápido e que é esse CEO que quer jogar para vencer, né? E que quer se movimentar mais do que ficar tentando entender ou ter essa visão muito estruturada de uma estratégia muito, digamos assim, robusta no sentido de tentar mapear todos os possíveis cenários e para tentar tomar uma decisão. Então, acho que são CEOs mais arrojados, são líderes que olham e falam de onde eu estou, qual é a minha querem compreender rápido qual é a minha vantagem competitiva, qual é a minha janela de oportunidade, como é que a tecnologia alavanca e me ajuda a abrir novas avenidas de crescimento. E gente que quer jogar para vencer, não se proteger, digamos assim, né? Não se proteger, porque eu acho que a gente vê muita liderança nesse momento do mercado, algumas, né? Como é que eu me protejo ao risco? Porque Você acha todo mundo que no hoje risco. E a gente ainda está pensando assim? Eu acho que tem lideranças que pensam assim, né? É um pouco característica, depende muito do segmento, mas tem lideranças que pensam assim. Mas a Ford nasce para os líderes que estão jogando para vencer, que estão jogando para crescer, que querem descobrir avenidas de crescimento, que entendem que o caminho é de inovação, que tem um preço para isso, que você vai ter que muitas vezes rever o teu negócio de forma profunda, né? E não só adicionar uma melhoria incremental, mas que sabem que o caminho que querem vencer através desse processo. E como que eu fiquei curiosa agora, inclusive pensando na Fink, né? Como que é esse processo para esse CEO, essas empresas? Porque a gente está num momento em que você falou, tem que rever às vezes o negócio inteiro. Foi o que vocês fizeram na Fink, né? Não necessariamente rever o negócio, né? Vocês ainda Não, mas vendem o sim, software e tal, mas vocês transformaram completamente a estrutura da mas a gente empresa, né? teve que rever mesmo o E existem negócio. dores nesse Sim. processo, né? Sim. Dor de mudança de mentalidade, Total. de equipe que de repente não se ajusta. Como que é normalmente esse processo para os clientes de vocês, incluindo vocês nesse processo? Sim, Né? eu acho que tem esse primeiro lugar, que é o lugar de compreensão, né, de entender, de construção de visão, de que existe um gap que vai ser preenchido, de onde a gente está e para onde a gente tem que chegar. Então tem um processo primeiro de envolvimento e mobilização da liderança. Eu passei décadas trabalhando com transformação digital. Eu acho que é um movimento um pouco parecido no sentido de que é inevitável, que quem não embarcar nesse processo perde o bonde, né? Mas é muito mais rápido e a liderança tinha um papel muito importante na transformação digital como patrocinadora. Acho que agora é mais do que patrocinadora, ela precisa ser o CEO, todo o C-level, ele precisa ser mais do que fluente em IA, ele precisa dominar. Porque é uma mudança de paradigma tão grande da forma como as coisas são feitas, acontecem, e que se você não dominar isso, você não entende o impacto no teu negócio, né? Então você fica tentando entender como é que eu faço melhor um processo, como é que eu melhoro um processo que já existe, como é que eu ganho mais produtividade nisso. E quando você entra nesse universo que você se envolve, coloca as duas mãos e começa a usar, isso impacta a tua vida de uma forma em que você pensa assim, olha, talvez eu não tenha que fazer nada do jeito que eu estou fazendo mais. Né? Talvez ou não, né? Você começa a entender e fala assim, tem um potencial de eu, na verdade, repensar e reestruturar tudo. Ótimo lógico que é uma jornada, né? Eu digo, processos de transformação, assim, a gente não pode encarar como uma corrida de 100 metros rasos. É sempre uma maratona,
né? E para maratona, quem corre sabe disso, maratona depende de estratégia. Você não corre 42 quilômetros se você não tiver estratégia. Quem é um corredor de maratona tem uma estratégia para os 5 primeiro, para os 10, depois para os 15. Então, também é sobre isso. E eu acho que assim, te digo, na verdade, que coisas que são muito importantes, né? Tecnologia tem um papel importante nessa história, mas é 80% negócio. Então, é um entendimento de negócio, é liderança de negócio, entendendo o tamanho da revolução que vai fazer a coisa acontecer, com tecnologia plugada do lado. Então, é um envolvimento muito forte das pessoas que lideram e que pensam o negócio para fazer isso acontecer, com o compromisso de que a gente quer fazer os próximos anos, a próxima década, né, do negócio acontecer. Acho que isso é super importante. E entender que é inevitável, né? Que a gente está vivendo um novo momento onde custo de operação, de produção diminuiu absurdamente, né? É muito mais fácil você fazer coisas grandes com menos recurso. E o que divide quem ganha o jogo e quem ainda está tendo dificuldade sem dúvida, a capacidade de mobilização. Acho que é por isso que quando a gente fala que a gente nasce como um estúdio de estratégia com foco em movimento, não em plano, acho que a nossa promessa não é entregar plano, mas é entregar movimento. É por isso. Porque quem ganha o jogo é quem se movimenta mais rápido e acha uma palavra que a gente gosta muito, que é achar os ângulos. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, mas por onde você começa? Então, achar os ângulos e os ângulos de negócio que te propiciam essa revolução é fundamental. Essa acho que é uma das decisões principais e fundamentais no começo desse processo de se transformar. Vocês têm uma visão parecida, né? Muito, muito. E engraçado que, de uma certa forma, eu acho que essa é a visão de todo mundo que realmente se capacitou em IA, começou a compreender que é algo indelegável na empresa. Exatamente. Eu acho que é muito estranho isso daí, porque nunca foi assim. Exato. Eu acho que esse é o grande ponto de virada para as empresas, é o compreender que quem vai virar a empresa é o CEO. E o CEO ele vai ter que se afundar em compreender IA para poder entender tudo que ele precisa mexer dentro da empresa para aí conseguir começar a movimentar. Se ele não se afundar, se ele só delegar isso daí, igual a Márcia estava conversando com a gente, né, que estava sendo convidada para Chief of AI, se eu colocar esse projeto na mão de um CTO, de um CIO, me desculpa, não é um projeto de tecnologia. Se você ainda entende que IA é tecnologia, você ainda não compreendeu o real potencial da IA dentro da tua empresa. A IA é força de trabalho. Ela é uma nova força de trabalho que você vai precisar reorganizar a tua empresa para extrair o melhor valor dessa força de trabalho e a força de trabalho das pessoas que estão ali. Essa questão a gente vê muito, né, desse pensamento de automatização versus reestruturação. Então, o primeiro pensamento, óbvio que a gente vai falar, vamos atacar o que a gente pode automatizar, porque isso gera dor, está gerando dor em todo mundo, gasta o tempo, é a planilha, é a quantidade de informação de que você tem que imputar, é a quantidade. Então, o que a gente pode, né, que é a dor no humano, que as próprias... Talvez tenha lugares onde você pode automatizar agora, eu digo isso até, eu falo, tem um conceito agora que é um conceito de AI leapfrog, né? Então, a gente fala que empresas que não se passaram por um processo de transformação digital, elas têm a chance, elas às vezes têm até uma vantagem competitiva de dar um pulo maior e mais rápido agora, porque eu não gastei, eu não investi, eu não tenho apego às soluções de tecnologia que eu construí. Então eu rapidamente consigo né, criar um novo fluxo inteiro com IA. Então muita gente que investiu muito em tecnologia e processos e sistemas né, durante a transformação digital falam, puxa, mas eu vou desapegar de toda essa arquitetura que eu gastei milhões, né? E aí eles se tornam mais lentos nessa tomada de decisão de como reestruturar. Então fica muito, vamos automatizar o que ainda é trabalho né, manual, que está sendo difícil e tal, mas esse não é o não caminho de construir, né, de dar o salto realmente do leapfrog, que é entender onde reestruturar. Uma coisa que eu acho que é interessante, acho que uma dica te ouvindo ali, né, para uma grande empresa, às vezes que é mais difícil você fazer a gente sempre olha o portfólio e fala assim, tá bom, então o que a gente pode automatizar, o que a gente pode instrumentar, o que pode ser já instrumentado, que aí é uma ferramenta de IA
assistindo o humano, né, junto, ajudando o humano a ser melhor naquilo que ele faz, mas o que a gente precisa reestruturar também. Não deixa. E vamos tentar fazer esse portfólio ao mesmo tempo, vamos tentar olhar, classificar esse portfólio, iniciar essas coisas ao mesmo tempo. Lógico que o que você vai reestruturar, você precisa de muito mais discovery. Você precisa de um entendimento, você vai precisar mergulhar e fazer um discovery estratégico para como é que vai ser, como é que você vai fazer aquilo, de áreas que já existem, mais profundo. No reestruturar também tem uma oportunidade de você trazer coisas que você ainda não faz, capabilities que você não faz, porque você não tinha capacidade de investir nisso. Você não tinha time, você precisava de time, você precisava de estrutura, você não tinha. Então eu vou fazer um fluxo. Se eu tivesse que começar agora para fazer isso, para ter essa capability ou essa área na minha empresa, e eu não tenho esse investimento, eu vou começar com a pergunta se eu começasse do zero agora, hoje, entendendo o que IA pode fazer, talvez eu comece só com IA, né? E então esse também é um caminho de experimentar como fazer uma coisa completamente nova, diferente, usando só IA. Então, mas precisa fazer, acho que precisa atuar, ter essa clareza de pelo menos essas classificações, entender esse portfólio de por onde começar e fazer as coisas. Porque se você ficar num portfólio só de automatização, você perde a janela de oportunidade do que você poderia ter estruturado. Você perde um ano. Imagina, você mapeia um portfólio de coisas que você deveria fazer e você fica um ano só automatizando coisas que é melhorando um pouco o trabalho, né? Óbvio que você vai diminuir um headcount, porque você vai, mas você não vai ter respeito do teu negócio. Não é isso que vai fazer a diferença. Você não fez o AI leapfrog, né, do teu negócio. Para mim, o exemplo que aconteceu até na própria Think é uma questão de mentalidade, da gente retreinar nosso cérebro para enxergar as coisas de uma outra forma, e a gente só consegue enxergar isso se enfiando em IA. Caso contrário, é o tipo de coisa, né? Imagina uma pessoa tendo que montar alguma coisa que ela nunca vivenciou aquilo dali, né? É uma coisa. Outra coisa é você já vivenciou aquilo dali, você consegue repensar como é que é o circuito melhor, né? E aí o que a gente começou a ver é o seguinte: pensamento de automação versus AI first, que eu acho que esse AI exatamente leapfrog, que é o seguinte: temos uma informação que a gente precisa. Vamos montar um relatório. Não. Vamos automatizar esse relatório. Não. Vamos colocar no BI esse relatório. Tudo isso são automações. Não, mas calma aí. Para quem que vai esse BI? Vai para uma determinada pessoa, um determinado líder, executivo, etc. Legal. Mas em que momento que ele vai parar para ver esse relatório, né? A agenda dele está lotada, tem um monte de coisa. Ele recebe... Se todo mundo automatizar, tiver a capacidade de automatizar, todo mundo vai ficar fazendo BI, cada um vai fazer seu BI, suas informações, e de repente nem o próprio executivo vai saber que tem todos esses BIs e tal. Não, vamos automatizar. Vamos mandar para o executivo um relatório com as informações do que está no BI. Né? Então chega para ele, não precisa saber onde é que está o BI, ser instruído para chegar lá. Automação. Não, mas calma aí. Mas baseado nesse relatório aqui, o que ele tem que tomar ação? Não. Então vamos colocar IA aqui e a IA vai entender o que tem no relatório e vai montar os insights do que é acionável. Então eu não vou mandar o relatório, eu vou mandar só o que ele precisa saber para ele tomar decisão. Legal. E baseado nisso daqui, quais são as decisões que o executivo deveria tomar? Se isso daqui vai olhar para cá, ele tem que fazer isso. Se isso daqui vai olhar para lá, ele tem que fazer aquilo. Então, por que não coloca um agente para tomar essa decisão? Esse é o AI first. Então, tudo que você estava automatizando era com um pensamento de que um ser humano iria decidir. Sendo que, no final das contas, você pode ter... Muitas vezes você tem uma série de regras já pré-existentes, você já tem ali. O que ele vai fazer com isso? E o que não está na regra, aí vai para o ser humano. Mas aí, Paulo, acho que tem um desafio importante, que é a construção de contexto.
como código, que é uma coisa que a gente fala que eu acho que é o grande diferencial, acho que falando das empresas que vão... Se você me perguntasse o que você acha que as empresas que deveriam fazer agora, né, no que elas deveriam estar apostando, né? Deveriam estar apostando em construir estrutura de conhecimento próprio, Tirar da cabeça, né? tirar da cabeça das pessoas e trazer essa informação. Porque o que acontece é que se você é uma empresa que usa as IAs aí, que tem acesso ao conhecimento médio do mundo, você tem o mesmo recurso que o teu concorrente tem, Sim. né? É o conhecimento que você tem interno, o teu conhecimento de mercado, das regras do teu mercado, dos aprendizados que você teve, do teu business, do teu público, enfim, do teu negócio, enfim, é porque você sabe operar aquele negócio melhor do que ninguém, por isso que você está numa posição de negócio daquela, e colocar inteligência em cima disso é que vai te dar uma vantagem competitiva, mas para isso você precisa construir isso. E a gente chama de contexto como código porque essa informação proprietária, ela precisa ser uma infraestrutura construída e muito parecida como código. Você precisa ser capaz de estruturar, escrever, atualizar, ter uma arquitetura onde você tem todas essas informações, né? E aí você pluga um algoritmo de inteligência que usa dessas informações para tomar as decisões. E o seu artigo último, acho que é um dos últimos artigos eu escrevi um artigo para a FAST sobre isso, a gente também escreveu um artigo, eu e a mim, para o MIT, que a gente fala sobre isso. Mas que a gente entende que é um movimento também super importante que as empresas precisam fazer agora, entender, e aí você pode começar a fazer isso por áreas que você vai reestruturar, né? Por processos, por áreas não, mas por processos que você vai reestruturar. Então você constrói aquela arquitetura de contexto daquele processo para que você possa criar todo esse fluxo de inteligência, de tomada de decisão em cima dele. E isso, eu tenho, assim, a gente tem plena convicção que as empresas que fizerem isso, começarem já a fazer isso nesse ano e no próximo ano que vem, nos próximos 2 anos, são as empresas que vão estar com uma vantagem competitiva porque elas vão ter inteligência proprietária, né? Que é muito diferente de quem está só trazendo um produto para o gameplay e uma camada em cima e usando... Isso aí não funciona, é genérico, né? O plug and play é genérico, o que vai diferenciar o contexto. Exato. É o teu conhecimento ali, que aí a gente vai conseguir tomar as decisões como se fosse uma pessoa que está imersa na tua empresa. Isso é um jeito de explicar como é que... Eu não vou reformar essa casa, eu vou construir uma nova arquitetura. Né? Esse é um jeito de explicar. Eu quero ver uma coisa engraçada, por exemplo. Hoje, tem muita empresa que está na dúvida de eu não posso começar a mexer com IA porque primeiro eu tenho que organizar meus dados. Tipo, cara, você nunca vai organizar seus dados. Seus dados é uma maçaroca de dados em tudo quanto é sistema. Você não fez um data lake, bem desenhado. E se você tivesse feito, não serve para nada para IA. Porque para IA consumir é diferente do ser humano consumindo num BI. Ela tem outra maneira mais eficiente de estruturar aqueles dados. E as soluções estão evoluindo até para entender dados desestruturados, né? Justamente isso. Aí, as soluções de IA... Aí as pessoas, eu tenho visto, né? Muita gente travando, falando, não, eu tenho que organizar a casa antes, então eu tenho que organizar os meus dados, não, eu tenho que organizar processo. Eu tenho que organizar meus sistemas. É assim, cara, você ainda nem começou a mexer em IA. Como é que você vai saber o que você precisa organizar se você não sabe como que a IA ela consome informação, como que ela acessa sistema, até porque organizar processo, como que ela toma a decisão. Processo, Totalmente. Né? Exato. Então você vai fazer todo um trabalho com uma mentalidade humana para, no final das contas, quem vai ter que fazer isso daí é o agente. Então, por exemplo, uma coisa boba. Você vai fazer a documentação da tua empresa num PDF. Por quê? É o normal como o ser humano vai ler. Então você vai lá formatar o PDF, vai colocar cabeçalho, vai colocar um monte de coisa que é sujeira para IA. Ela tem uma outra forma de documentação. E como isso deveria ser pensado, né? Não é organizar a palavra, mas você precisa de dados, né? Que é o que você está falando, que é o contexto. Sim, né? sim. Eu tenho o meu conhecimento aqui na empresa, talvez esteja na cabeça das pessoas, né? Não necessariamente em algum material ou algo que vai ser digitalizado, mas eu preciso que isso esteja digital para que a IA consiga acessar. Então, mas como que eu vou fazer esse processo? Essa é a diferença, dados e contexto. Muita gente nem sabe diferenciar. Dados é o que está lá na tua base de dados, estruturadinho. Né? Contexto é todo tipo de informação. Todo tipo de informação. Contexto é o que está na tua cabeça. Não, se tiver numa documentação, provavelmente está desatualizada. Se possível, o que foi decidido numa reunião, a forma como você decide. E é vivo. A dinâmica. Tá acontecendo todo dia. Ensinar isso.
Hoje tem muitas formas, né? Hoje você pode, inclusive, gravar, hoje você pode... Tudo, né? Enfim, hoje você consegue... Óbvio que você vai ter que repensar isso tudo, você vai ter que... As pessoas vão ter que entender o quanto que isso é importante. E você vai precisar registrar decisões, Gravar uma reunião. reuniões, documentos, né? Estudos, todo tipo de informação que faz com que você consiga executar o teu negócio e ter as melhores decisões de negócio, enfim, o melhor resultado de negócio é contexto. Onde deve entrar IA, onde não deve, e essa discussão do texto, né? Eu vejo muito jornalista, colunistas mesmo, né? Que tem um estilo de texto, né? Que tem uma identidade. Ele, não consigo, ele não faz como eu faço. No fim, não faz porque você não ensinou certo, ou sei lá, né? Mas eu quero delegar. Isso. Eu acho que essa é a grande diferença. Exato. Inclusive, a gente entender... o meu avatar estar na reunião. Isso eu acho que é diferente. A gente entender aonde Precisa IA ter a entra... reunião. Precisa. Mas aonde IA entra somando e onde ela não deveria entrar. É isso. Essa curadoria também, né? Da gente entender aonde soma, o que continua do humano, qual é o papel da liderança, como ele evolui com isso, como é que a gente fica melhor, né? Como é que a gente repensa? Vou te ser sincero, assim... As pessoas que hoje ficam travadas com isso, elas estão só perdendo tempo. Você só vai descobrir aonde encaixa ainda, né? e aonde não encaixa. Usar, né? Se você usar, exato. Né? Não deve ser uma trava. Não deve ser, mas só que hoje é uma desculpa, entendeu? Eu acho que não tem que ser uma trava, mas eu acho que é algo que a gente precisa colocar. Né? Que é isso, assim, né? Não seja uma trava, mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter, e talvez ela não seja igual para todo mundo. Né? Mas tem coisas filosóficas pra caramba pra gente repensar hoje. O que é educação? O que é inteligência? O que é consciência? O que é trabalho? É um monte de coisa que, cara, o que é profissão? O que é carreira? Sim. Né? Sim. São coisas que a gente precisa agora realmente começar a refletir, repensar, porque tá vindo uma nova força de trabalho que vai fazer a maioria das coisas que antes a gente fazia, né? Inclusive tomar decisão. Sim. Né? Mas tem coisas que até mesmo quando você fala de branding, quando você fala de... meio que os pilares todos que a gente conhecia, eles estão mais confusos. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, você fazer um website, você fez um website. Você provavelmente fez um website para um ser humano ver, para ele ser impactado emocionalmente por aquilo dali. A decisão de compra está no humano. Quando ela está no agente, é completamente diferente a estrutura de código, né? Exato. E aí eu vou te dar um exemplo. Você fez um produto e, sei lá, um batom, e esse batom ele se chama Roxo Tahiti. Né? Hoje, a maioria das buscas, e cada vez mais, vão ser feitas por agentes. Eles que vão varrer a web para trazer informação para você. O Roxo Tahiti não significa nada. Ele vai ignorar. Porque não faz sentido, né? Dentro da especificação que você queria do batom, não tem Tahiti. Não tem. Então, na tua própria descrição do site, ele vai ter que ter uma descrição para o agente. Mas aí também é interessante, né? Em que área vai fazer sentido o site ser para um agente e não para uma pessoa? Talvez, e com moda faça sentido ser para a pessoa, talvez uma coisa mais, sei lá, vou comprar um varal, talvez seja o agente. A gente vai ter variações, inclusive, nesse sentido, né? Mas hoje você tem que repensar isso. Repensar e ver, né? Para a gente fechar a nossa conversa, eu queria de vocês dois, assim, o que vocês olham hoje, pensando no Brasil, né, negócios aqui no Brasil, que vocês acham que a gente deveria estar fazendo e não está? No Brasil, em negócio, na minha vida pessoal... Tem alguma coisa que vocês acham que a gente deveria estar olhando e que a gente está ignorando completamente? O Brasil investe muito menos em tecnologia do que os outros países, né? E se eu tivesse que dizer assim, sonho de consumo, acho que a gente poderia estar tendo muito mais investimento em tecnologia e a gente deveria estar olhando para a educação de um jeito diferente mesmo, é isso. Acho que a educação é um dos lugares que são...
é absolutamente impactado por isso, por toda essa revolução que está acontecendo, e os nossos modelos de educação são, né, Arcaicos. são muito arcaicos. Isso já é uma dor que não é uma dor, é Sim, uma não é dor nova, né? analógica, Aham. né, não é uma dor nova, mas acho que isso tira a nossa vantagem competitiva, né, muito, muito sobre isso. O Brasil, ele é um país exponencial de oportunidades, acho que é um país de veia empreendedora, Uhum. entende? Quando você me pergunta: "O que que a gente podia estar fazendo no Brasil?", acho que o Brasil é de veia empreendedora, quando a gente olha e fala: "A gente vai ver uma realidade de que vai ser as empresas vão ser menores, mas ao mesmo tempo as pessoas vão empreender muito mais". O Uhum. Brasil já tem essa veia de empreendimento, só que ela não tem essa base de educação, Uhum. de desenvolvimento humano, né, de repertório, de construção. Acho que eu tenho certeza que se a gente tivesse isso muito Uhum. mais, a gente seria um país com capacidade de produzir muito mais valor econômico e soluções, enfim, para o mundo, porque isso é muito característica da gente, né. Então, infelizmente, acho que isso é algo que nos tira de um lugar de muito mais protagonismo na indústria global, Uhum. nesse sentido de construção de soluções, mas é a realidade, né. Boa. Eh, Sobre o Brasil, eu concordo plenamente. Eu acho que todo o nosso foco hoje e discussão política, deveria ser em cima de educação. Educação, eu acho que é o que vai resolver tudo. Qualquer outra coisa é supérfluo. Acho que é basicamente isso daí. Então, assim, se discute todos os dias sobre novas leis, novas legislações, novas regulamentações. Nada disso vai resolver o país. O que realmente vai resolver o Uhum. país é as pessoas terem a capacidade de aprender E terem novas acesso, né, coisas, acesso a essas terem tecnologias, acesso, porque isso tudo custa, né, custa é, dinheiro, tudo acesso, é, né, é. terem, enfim. Então acho que isso é o nosso grande foco como nação deveria ser isso daí. Como empresa, por incrível que pareça, a mesma coisa, É a mesma verdade. coisa. Porque, assim, hoje, pra você fazer a virada na tua empresa, o nível de educação que você vai ter que voltar para o pré-vestibular, para aprender coisas novas, para se afundar, compreender, eh eh as principais movimentações que você precisa fazer, né. Eh, e é tipo, como é que você vai falar para as pessoas que elas têm que andar de bicicleta se você nunca andou, Sim. Uhum. né. Então essa é uma questão de liderança, por exemplo. Então acho que acho que tanto para a sociedade quanto para as empresas, para o profissional, né, o profissional que está com medo hoje da IA, né, não fica com medo da IA, eu acho que é exatamente isso, abraça, né, não tem outro caminho. "Ah, mas eu sou advogado júnior, né, não vão me dar emprego". Putz, aprende a mexer com a IA e tu vai ver como Uhum. vai abrir as portas, né. Você como um advogado júnior que não tem tanta experiência, mas se você se dedicar a aprender a usar a IA ao teu favor, você virou um advogado sênior, assim, né. Então o teu valor de mercado aumentou muito. Então acho que é uma questão muito de é um momento na Uhum. sociedade da gente realmente, cara, ok, tem um negócio novo, vamos aprender isso aí e bola para frente, né. Perfeito. Muito obrigada, Rê. Muito Obrigada, obrigada pelo seu tempo. obrigada Acho que pelo foi um papo ótimo. convite. A gente sempre termina querendo ficar mais horas e horas, né? É verdade, é Mas com verdade. certeza é muito rico e, né, o que eu falo aqui, que a gente sempre tenta trazer um outro olhar também para a tecnologia, trazendo mais essa coisa do negócio, de aplicação, de como, ver isso na prática. Acho que esse episódio foi incrível. Que Obrigada. bom, obrigada, obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Então, obrigada também mais uma vez. Quem assistiu até aqui, compartilha com, de repente, pessoas que precisam entender mais de inteligência artificial, como Comenta. esse impacto vai trazer, né? Comenta, compartilha, curte e tudo mais. Obrigada e até o próximo episódio.